Olá, bom dia, segunda-feira, 6 de julho. Eu sou Marcos Siqueira e com Diogo Oliveira vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos, o seu podcast só com notícias internacionais. A torcida brasileira amanheceu em luto depois da eliminação ontem para a Noruega nas oitavas de finais da Copa do Mundo. A derrota por 2-1 teve como protagonista o artilheiro Haaland, que marcou os 2 gols da Noruega. Depois de importantes oportunidades de gol perdidas pelo Brasil, Neymar conseguiu diminuir nos acréscimos com um gol durante uma cobrança de pênalti. Apesar do favoritismo em campo, a partida concluiu a pior campanha brasileira em Copas dos últimos 36 anos, desde 1990. A imprensa internacional repercutiu o fracasso da equipe liderada por Ancelotti. O jornal espanhol El País destacou que o Brasil caiu pela 6ª Copa consecutiva diante de um rival europeu. O francês Le Monde afirmou que um Brasil em declínio foi eliminado por uma Noruega realista. O britânico The Guardian disse que a derrota brasileira não era totalmente inexplicável diante da má fase do país e a força de Haaland. Já o americano The Wall Street Journal concluiu que a tradição brasileira não foi suficiente para conter o poder físico e decisivo do atacante norueguês, a quem chamou de, abre aspas, o exterminador. Com a eliminação brasileira, a Noruega segue remando para a próxima fase. O time enfrenta a Inglaterra nas quartas de final, que acontecem no próximo sábado em Miami, às 18 horas no horário de Brasília. Nas vésperas da cúpula da OTAN, marcada para terça e quarta em Ankara, na Turquia, a Rússia enviou um recado para a Aliança Transatlântica. Um ataque massivo contra Kiev contou com 496 drones e 74 mísseis e atingiu diversos prédios residenciais na capital ucraniana. Pelo menos 8 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas. Foi o segundo grande ataque a Kiev em menos de uma semana, em meio à escalada dos bombardeios de longo alcance vindos de ambos os lados da guerra. A ofensiva russa aumenta a pressão sobre os líderes ocidentais para o reforço do apoio à Ucrânia. A cúpula de Ankara pode resultar em um novo pacote equivalente a 413 bilhões de reais em apoio militar a Kiev ainda esse ano. Nos últimos dias, Zelensky ordenou a intensificação dos ataques de longo alcance contra alvos estratégicos russos. Entre as ações mais recentes estão as ofensivas contra refinarias, o que tem agravado a falta de combustível na Rússia, e os ataques a uma fábrica de eletrônicos usados na construção de mísseis. Milhares de pessoas tomaram Teherã para o início das cerimônias fúnebres de Ali Khamenei, que seguem até o dia 9 de julho. O funeral é marcado pela indignação de apoiadores do regime e a ausência pública de Mojtaba Khamenei, filho do falecido líder supremo e apontado como o atual sucessor. Mojtaba foi nomeado logo depois da morte de seu pai, mas desde então nunca fez uma aparição pública. Algumas teorias dizem que ele poderia estar morto, outras que ele continua vivo, mas com a saúde muito debilitada, e que as principais decisões do país seriam tomadas, na realidade, pela Guarda Revolucionária Islâmica. Durante o funeral, autoridades iranianas aproveitaram para pedir publicamente a morte de Donald Trump e renovaram as ameaças contra os Estados Unidos e Israel. E a China continua a assombrar Taiwan, agora com o envio de 2 navios da guarda costeira que patrulhavam as águas a leste da ilha. Pequim diz que a ação tem como objetivo a fiscalização marítima, mas Taiwan vê o movimento como parte de uma estratégia mais ampla para reforçar o controle chinês sobre rotas e áreas sensíveis. Taipei ressalta que patrulhas desse tipo vêm sendo feitas desde junho, com inspeções a embarcações e missões de proteção e resgate, enquanto Pequim insiste que a medida é legal e necessária para defender seus direitos marítimos. É isso, a gente fica por aqui. Para receber diversas notícias internacionais atualizadas em tempo real, segue a gente lá no Instagram, o @mundo_180_segundos. Compartilhe esse episódio com amigos e a família e não se esqueça de nos dar aquelas 5 estrelinhas. Para você, um bom dia, uma ótima semana e até mais.